que é amplificada. Ele vai estar colocando ali na tela, vocês estão acompanhando nas Bíblias de vocês. Pode ter algumas coisas a mais aqui na minha, porque ela é amplificada, ela tem um pouquinho a mais. Complementos, ela tem complementos. E diz assim: alguém da multidão disse-lhe: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança. De novo, Deus está falando de herança. Mas ele respondeu-lhe: Homem, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, desejo destemido por riqueza, ganância de ter sempre mais. Porque a vida de um homem não consiste na abundância exagerada, no que possui, que está acima das suas necessidades. E propôs-lhe uma parábola dizendo: o campo de um homem rico tinha produzido com abundância. Ele razoava consigo mesmo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Então disse-lhe: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores ainda. E ali recolherei todas as minhas novidades, meus grãos e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens um depósito de muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te, divirta-te alegremente. Deus, porém, disse-lhe: louco, insensato, tolo, esta noite os mensageiros de Deus, que é os anjos, pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta para si tesouros, mas não é rico para com Deus. Glória a Deus. Amém? É uma palavra que é até complemento do que nós estamos estudando na sexta-feira. Na sexta-feira nós estamos estudando sobre a libertação financeira. E aqui hoje o Senhor vai falar um pouquinho nessa área também financeira. Glória a Deus. Começando aqui o que o Senhor colocou no meu coração, eu vou ser breve. Glória a Deus. Mas alguém da multidão, então Jesus está lá no meio da multidão e uma pessoa vai até Jesus apenas para pedir que ele julgasse uma causa dele, constituindo Jesus como juiz. É claro que Jesus, ele é Deus, mas ali como homem ele não poderia julgar, porque tinha na terra os homens que eram juízes, né? Tinha os sumos sacerdotes do templo, tinha quem tinha essa competência de julgar. Jesus ali naquele momento ele não tinha essa autoridade, apesar dele ser Jesus, humanamente falando. No espírito ele tem autoridade para tudo, mas humanamente falando ele não poderia chegar lá e determinar para o irmão dele: divida a sua herança. Ele não tinha essa autoridade. Mas aquele homem, por ver Jesus poderoso, por ver Jesus um mestre, e acha que Jesus poderia ir ali e julgar a sua causa. Mas Jesus olha para aquele homem e percebe, tanto no coração dele, quanto no coração do irmão dele, que estavam brigando por uma herança. Havia ganância. A gente vê que existem pessoas que quando os pais se vão, eles brigam por herança. E briga, às vezes é capaz de matar o irmão para ficar com a herança dos pais. Isso é ganância. Nós que somos de Cristo devemos ter o coração livre disso. Totalmente livre. Eu não quero brigar por causa de coisas materiais, de bem financeiro. O que Jesus talvez estava tentando falar para aquele homem é: abra mão disso. Deixa ele ficar com... Ele quer ficar com a herança, irmão? Deixa para ele. O que você vai ganhar brigando, levando até o juiz para poder... mas é meu direito. Quantas vezes a gente fica, né? É meu direito, é meu direito. E o Senhor nos ensina: abra mão do seu direito, muitas vezes, e perdoa, e deixa, esquece, porque Deus tem muito mais por nós. E a riqueza que o Senhor está falando aqui, que Ele tem para nós, o que Jesus estava ensinando para este homem, é que tem coisas que valem muito mais do que uma herança.
Aqui não está dizendo qual era a herança, qual era o valor da herança, quanto era. Talvez era algo muito grande para eles estarem, né, nessa briga. E aí Jesus fala assim: guardai-vos da avareza, que é o desejo desmedido por riqueza. Um desejo por ter riqueza, por ter bens. Aí talvez você fale assim: não, mas eu não tenho desejo de ter riqueza não, Ivanilde. Mas você, como que é o seu dia a dia? Como que você se comporta no dia a dia? Você é aquela pessoa que fica com sentimento e pensamento que eu quero ter mais, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Coloca o foco da sua vida nas coisas financeiras, no dinheiro, nos bens materiais. Mas veja, a gente precisa de ter as coisas. Uma coisa é você precisar, uma coisa é você querer ter por uma necessidade, outra coisa é você ter a ganância e a avareza e o desejo desenfreado para ter. Eu tenho que ter, eu quero ter, e a pessoa vive atrás, correndo atrás disso. Isso é o foco da vida dela. E Jesus fala: cuidado com isso, para aquele homem. Você está aí querendo mais, provavelmente ele já era um homem bem sucedido, né? Porque se o pai tinha uma herança grande para dar para ele, provavelmente ele já era um homem bem sucedido. E ali o Senhor fala assim: cuidado com isso, porque a vida de um homem não consiste na abundância exagerada do que possui. O que Jesus está dizendo? O meu valor e o teu valor não consiste no quanto você tem. Você vai ver uma pessoa que talvez ela está lá morando na rua, ou ela tem só um barraco, ou ela mora de aluguel. A outra mora numa mansão que não é tão grande que ela se perde dentro de casa. Isso faz com que essa que mora assim tenha mais valor do que aquela que não mora? Não, mas a sociedade pensa. O mundo diz que tem, mas não. O ser humano não tem valor pelos bens e pertences que ele tem. Jesus está dizendo isso: a sua vida é o que tem valor. E todos têm a vida. E a vida é o que é mais importante. Então, a vida não vale mais do que a comida. A vida não vale mais do que a moradia. A vida não vale mais do que qualquer coisa. Se a pessoa está viva, ela tem esperança de mudar a circunstância dela. Ela tem esperança de fazer tantas coisas, porque ela está viva. E a vida é algo que você não compra. É algo que você não consegue ir lá e trabalhar para comprar uma vida. Não dá. A vida é Deus que nos dá. Nós não temos como fazer nada para ter ou tirar a vida. Algumas pessoas vão lá e acham que tem o direito de tirar a vida do outro, mas se Deus não quiser que tire, não tira. Aleluia. Mas a vida não consiste, o valor de que você tem não consiste na quantidade de coisas. E muitas vezes o desejo de querer ter mais é exatamente para mostrar para o outro. Às vezes para provar alguma coisa até para os pais, para os irmãos, para os parentes, para mostrar que, olha, eu dei certo na vida. Olha, eu prosperei. Olha, eu não sou uma pessoa fracassada, não. Olha, eu tenho, viu? Quantas pessoas eu já ouvi o testemunho de que correu atrás do vento, fez fortunas apenas para provar para o próprio pai que ela podia. Por quê? Porque o pai talvez marcou, feriu, não acreditava, liberou palavras erradas, e a pessoa correu a vida inteira para fazer fortunas e fortunas, para provar para o pai que ela podia, que ela conseguia. Mas o Senhor nos convida a abrir mão disso. Você não precisa provar nada para ser ninguém, nem mostrar nada para ninguém. O seu valor é em você, você tem que estar feliz. Independente do que as pessoas vão olhar para você e dizer, mas as pessoas podem olhar para você e falar: coitadinha, coitadinho, ela não tem nada. O que você tem de maior riqueza não é bens materiais, não é dinheiro, não é casa. Então, aqui eu já estou falando de libertação financeira. Você tem que ter o teu coração livre. Aleluia. Livre dessas coisas. O teu coração em paz. Porque quem anda correndo atrás dessas coisas, que tem essa ganância, essa avareza, ela não tem paz. Não tem, ela não consegue dormir bem. Ela vive preocupada, ansiosa, com preocupações e ansiedade, porque elas estão correndo atrás de coisas e de bens materiais. Aleluia. E não importa se tem muito ou pouco, ela vai continuar preocupada. Se ela tem pouco, ela fica preocupada que não vai dar.
conta. Se ela tem muito, ela continua preocupada porque é que vai isso e aquilo outro. Aí que eu preciso de mais. E nunca ela vai estar satisfeita. Vai correr. Todos que têm avareza e ganância pode ser milionário e estar atrás de mais. E mais, e mais, e mais. E nunca está bem, nunca está feliz, nunca está satisfeito. E está sempre preocupado com as finanças. Mas o Senhor nos chama para ter paz e tranquilidade, porque assim como a palavra da abertura foi falada, na casa do Pai havia abundância de pão para os empregados. Na casa do Pai nós temos de tudo. Na casa do Pai nós não precisamos de nada, de ficar correndo atrás do vento. E o Senhor nos convida para estar com o nosso coração agora como filho que não saiu da casa do Pai, o coração, aleluia, que reconhece todas as bênçãos que cercam. Aleluia. Porque quando nós colocamos o nosso coração naquilo que verdadeiramente é eterno, naquilo que verdadeiramente tem valor, tesouros verdadeiramente valiosos não são tesouros que a traça vai lá e corrói, que o ferrugem corrói, que o ladrão pode roubar. Porque às vezes a pessoa tem lá uma fortuna, tem lá um carrão, tem lá um celular de última geração e o ladrão passa e leva. E aí? Mas o Senhor nos chama para valorizar coisas que o ladrão nunca vai conseguir roubar de você. Aqui a chamandara, se o meu inferno inteiro pode roubar, pode se levantar Satanás dos infernos e tudo, mas não consegue roubar, porque é riquezas espirituais, está protegida no sangue do Cordeiro, aleluia, e o inimigo não pode tocar. Eu creio. E aí Jesus fala para ele, entendeu que ele estava falando uma parábola para explicar, de um homem que ele tinha ali um terreno, ele plantou, ele tinha nessas plantações que ele já colhia, tinha seus celeiros, e essa plantação deu muita colheita, deu a mais do que ele estava esperando, deu muita. E ele falou assim, e agora, o que eu faço? Não vai nem caber no meu celeiro, já sei. Vou construir celeiros maiores, vou juntar tudo e vou ficar desfrutando. Não é o que muitos gananciosos e avarentos fazem? Eu vou ter a liberdade financeira, eu vou ter muito dinheiro, eu vou ter uma árvore de dinheiro e eu vou desfrutar, eu vou ficar vivendo só na regalia. Só que Jesus não nos chama para ter esse tipo de conforto. O Senhor não nos chama para isso, o Senhor nos chama para o descanso. E o descanso é no trabalho, é fazendo em descanso. É eu estar aqui hoje, ministrando, é eu estar vivendo minha vida do dia a dia em descanso. É isso que o Senhor nos chama e nos oferece. É um descanso que está aqui no coração, é um descanso que está aqui na mente, é um descanso que Ele renova nossas forças do corpo, renova as forças espirituais, físicas, psicológicas. Aleluias. É esse descanso, mas o conforto de ficar lá na preguiça, o Senhor não chama a gente para isso. O Senhor não nos chama para isso. Aleluias. E o Senhor estava falando que esse homem era rico, estava querendo ser rico para si mesmo. Ganância e orgulho. E aonde eu quero chegar para ir para a parte final da palavra. Aleluias. Se você olhar para a tua vida e pensar, eu preciso de pouco dinheiro, achando que está sendo humilde quando fala isso. Mas esse pouco dinheiro é para quê? É para mim ter minha casa, para mim cuidar dos meus filhos e só. Para mim cuidar de mim e da minha família. E só. Você não está sendo humilde de verdade. Porque o humilde, verdadeiramente humilde, ele pode, não importa quanto, se é pouco ou se é muito, ele vai querer dividir com os necessitados. E essa palavra pega para nós, até para mim. Amém? Porque essa palavra, ela corta como uma espada lá e cá. Aleluias. E nós precisamos ter um coração no Senhor livre da ganância. E para estar livre da ganância, você tem que dividir com os necessitados. É para isso que o Senhor nos chama. Para você. Mas Senhor, eu tenho tão pouco. Eu vi testemunho de uma pessoa essa semana que ela falou assim que ela tinha tão pouco. Às vezes tinha um pouquinho de arroz, de feijão e um ovo para comer com o marido. Tinha tão pouco. E Deus falava para ela assim: convide fulano e ciclano para comer com vocês.
E vinha o fulano convidado, vinha o fulano e ciclano, e trazia para a mesa e comia aquele pouquinho. Ela falou assim, era pouquinho, mas a gente dividia. E Deus foi me ensinando a generosidade. Porque quando Deus quiser prosperar alguém, dá muito para alguém, porque Deus dá. Deus pode fazer pessoas ricas e milionárias. Você vai ver na Bíblia que tem pessoas que foram ricas. São pessoas que têm esse coração. Que ele não quer o dinheiro para ele. Ele quer para ajudar os necessitados. Ele quer para dividir com as pessoas. Ele quer ir lá e investir no sonho de alguém, na vida de alguém. Investir em crianças, investir em adolescentes, em famílias que estão necessitadas, né? Sabe aquelas famílias que às vezes bem refugiadas de países de guerra? Sabe aquelas pessoas que estão morando na rua? Existem muitas instituições de caridades que estão necessitando, às vezes estão lá orando, pedindo, Senhor, manda aquele alimento, e nós estamos aqui só pensando em ter dinheiro para nós. É isso que Jesus está ensinando. É isso que essa palavra está dizendo. Ele era rico para consigo mesmo. Ele queria encher os celeiros dele para ele ficar lá gozando. E ele não juntou riqueza eterna. Então onde é que a gente junta riqueza eterna que o diabo não rouba? Onde é que a gente junta riqueza eterna que a traça não corrói? Onde é que a gente junta riqueza eterna onde que não vem ferrugem, não vem traça, não vem ladrão, humanos, e nem diabo nenhum para tirar? Quando a gente é generoso e ajuda o próximo. Porque a Bíblia fala em Provérbios, aleluia, quem dá ao pobre empresta para Deus. Glória. Repetindo, quem dá ao pobre empresta para Deus. Se você está emprestando para Deus, Deus vai te devolver. Glória. E o Senhor nos chama para entender que o nosso coração tem que ser um coração generoso. E às vezes a gente é um coração apegado. É meu. Não quero dar, não quero emprestar, não quero dividir, porque é meu, né? E a gente tem muito coração assim ganancioso. E aí esse homem querendo juntar as suas colheitas só para si, a qual o Senhor estava dizendo o que esse homem deveria ter feito? Pegar vou dividir com os pobres, vou abençoar onde que tem um monte de necessitados, de pessoas que estão passando fome, vou lá e vou abençoar. Parte dessa colheita eu vou dar para quem está precisando, eu vou repartir. Porque quando o Senhor dá muito para você, Ele espera que você divida, que você contribua, que você ajude. Deus não quer que ninguém tenha com ganância para si. Se você for ler na Bíblia, todos os que Deus abençoou, superabundou, eles eram generosos. Você não vai ver ninguém na Bíblia que Deus prosperou e que eles não eram generosos. Inclusive Jó. Se você for ler a história de Jó, ele era muito generoso. Ele cuidava de viúvas, de órfãos. Ele ajudava. Se você ler o livro dele, você vai ver que ele fazia isso. Glória a Deus. Então, naquela noite, Deus disse para ele: você é louco? Ou essa noite você vai morrer. E tudo isso aí que você tem, para quem vai ficar? Você não separou para quem vai ficar? Vai ficar para quem? Porque você está pensando que você vai desfrutar da tua vida, e para quem vai ficar tudo isso daí? Ou seja, em outras palavras, tudo que você juntou de riqueza vai ficar aí na terra. Você não vai levar quando você morrer. Vai ficar aí para outras pessoas. Então para que você ficar guardando para você, se você não pode levar quando você morrer? Não é eterno. Agora, se ele estivesse sendo generoso, ele teria para a eternidade galardões do Senhor, e recompensas da parte do Senhor. Aleluias. Assim a palavra do Senhor vem nessa noite. Assim é aquele que junta para si tesouros, mas não é rico para com Deus. O Senhor hoje está nos chamando para ser rico para com Deus. Aleluia. Aquela palavra do filho pródigo, de Kamanduri Achai, aleluias, ela está em conjunto com essa palavra. Porque aquele filho pródigo, aquele filho mais novo, que sai da casa do pai, ele é ganancioso. Ele está querendo desfrutar a vida. Ele está pensando assim: aqui na casa do meu pai não posso fazer o que eu quero. Aqui eu tenho que obedecer às ordens.
E eu sou rico, né? Meu pai tem muitas coisas, eu posso pegar a minha herança e eu posso me divertir, eu posso desfrutar disso. Então ele foi lá e pediu para o pai a herança antes da hora e foi gastar tudo de forma irresponsável, porque ele era ganancioso e pensou só em si. E o fim dele foi terrível, porque no que ele foi lá cuidar dos porcos, ele viu que nem todos os homens, nem todos os que têm, né, terras, terrenos, que são senhores de animais ou de plantações, era como o pai dele. Porque ele estava ali e trabalhando para o rapaz, e o rapaz não dava nada para ele comer. Ele estava com fome e não podia comer. E aí ele se lembrou que na casa do pai dele não era assim. Então ele pensou, se eu for pelo menos o funcionário do meu pai, se ele me aceitar como funcionário, aí eu vou comer, pelo menos eu vou comer. Ele entendeu que ele tinha pecado tão feio, que ele só queria ser um empregado do pai. Mas quando ele caiu em si para voltar, ele entendeu que a ganância não valia de nada. Mas ele teve que sofrer, pagar um preço caro para entender. E quando o pai fala, ele estava morto e reviveu, quer dizer, ele estava perdido, ele estava lá na ganância, ele estava lá numa vida de ilusão, achando. E a ganância, eu estou focando aqui na área financeira, mas a ganância não simplesmente se encaixa na vida financeira. A ganância pode se encaixar em muitas áreas da nossa vida. Quando nós temos desejos e anseios por coisas, não só por coisas materiais. Quando você tem aquele anseio por um status, por aplausos, por posições, por coisas, por exemplo, no caso do jovem, né, que foi o filho pródigo, o filho mais novo do pai, que saiu. Qual era a ganância dele, além da financeira? Divertir-se, conforto. Você acha que eu vou ficar aqui na fazenda do meu pai trabalhando? Se eu posso estar lá nas festas me divertindo, bebendo e fazendo tudo? Ele saiu com meretrizes. Ele fez tudo o que ele queria, tudo que dava na cabeça. Isso também é uma ganância. Quando a pessoa quer viver no pecado, quer ter prazer, diversão, passeio e tudo que é diversão. E não leve apenas, quando a gente fala de coisas do mundo, que ele estava desejando as coisas do mundo, apenas com o pecado do mundo. Porque muitas vezes a gente quer coisas do mundo que são bens materiais. Como eu estou ministrando. Às vezes você está lá e eu quero, porque eu quero uma casa, porque eu quero um móvel, porque eu quero dinheiro, porque eu quero um carro, uma bicicleta, sei lá. Isso também é desejar as coisas deste mundo. Isso também é um pecado se você colocar isso como centro da tua vida. Querer ter as coisas só não é pecado quando isso não toma lugar no teu coração. Quando isso não é... E para que você quer? O motivo que você quer. Tudo isso também você precisa passar um filtro diante do Senhor. Então hoje o Senhor nos chama para o arrependimento, para que você possa refletir sobre a tua vida. Senhor, será que meu coração está ganancioso? Será que eu estou querendo demais para mim mesmo, para o meu orgulho? Ou será que eu estou, Senhor amado, certa diante do Senhor, certo? O Senhor sonda meu coração. Me mostra, Senhor, me revela. Porque talvez você não tenha consciência, talvez a gente não tenha consciência que a gente está tendo alguma ganância. Meu Deus. E hoje, quando a palavra está vindo, e eu quero dizer uma coisa, é um presente de Deus quando nós somos corrigidos e confrontados. Eu gosto quando o Senhor me corrige e me confronta, porque é bênção de Deus para nós. Porque se você está andando no caminho errado, indo para o inferno, indo para um abismo, e alguém te alerta, você não vai cair mais no abismo. É bom quando o Senhor nos confronta, porque Ele está nos livrando de consequências ruins e está nos poupando, nos guardando. E é muito amor do Senhor quando Ele nos confronta. E hoje o Senhor está nos dando um tesouro, um presente de aprender essa palavra que Jesus nos ensina. Um coração livre da ganância e um coração generoso que ajuda, que faz a obra do Senhor. Mas Senhor, eu preciso de um carro. Para que você quer esse carro? Qual é a intenção do teu coração para esse carro? É para se exibir, para mostrar para os outros que você tem?
Tudo isso o Senhor sonda o teu coração e o nosso coração. Então que nós possamos nessa noite se esvaziar. E eu quero terminar lendo um versículo, alguns versículos aqui, que está em Tiago, carta de Tiago, capítulo 4. E eu quero ler a partir do versículo 6. Diz assim na minha versão amplificada: antes da maior graça, poder do Espírito Santo para enfrentar esta tendência maligna e todas as outras, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça continuamente aos humildes, aqueles que são humildes o suficiente para recebê-lo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e permanecei firme contra ele, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração do adultério espiritual. Ao aproximar-se de Deus, senti as vossas misérias, lamentai e chorai por vossa deslealdade. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza pelos vossos pecados. Humilhai-vos, sentindo-vos muito insignificantes perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Ele irá vos levantar e tornar a vossa vida significativa. Amém? Glória a Deus. Bendito é o Senhor por esta palavra. Glória a Deus. O Senhor, Ele quer que nós possamos não ter um coração dividido, né? Quando fala assim, ó, voz de ânimo dobre, o Senhor não quer a gente com o coração dividido, o coração entre o desejo, a ganância e Deus. Ele quer que a gente tenha um coração só com Ele. Aleluia, limpando as mãos do pecado, sentindo as nossas misérias diante do Senhor, sentindo-se insignificante na presença do Senhor. Quando nós nos aproximamos de Deus, não podemos ser como aquela parábola que Jesus conta, que chega diante do Senhor um homem fariseu e um publicano. Aí o fariseu bate no peito: Senhor, te dou graças porque eu não sou como este pecador. Ao contrário dele, eu oro, eu jejuo, eu medito na palavra, eu dou o dízimo, eu dou esmolas, eu não sei o que. Mas este pecador aí, ó, nós não podemos chegar assim na presença de Deus. Senhor, meu obrigado porque eu sou tua serva, mas olha aquela fulana lá, olha aquele fulano lá, obrigado que eu não sou como ele. Nunca chega assim na presença do Senhor, porque Deus, Ele resiste o soberbo. Isso é soberba. E Ele dá graça aos humildes. O Senhor está procurando aqueles que chegam diante do Senhor igual o publicano chegou. O publicano não tinha coragem de erguer a cabeça, porque ele sabia que ele era pecador. Ele batia no peito e falava: eu sou pecador, Senhor. Eu nem sou digno de entrar na tua presença, eu sou pecador. Ele batia no peito e dizia: eu sou um pecador. Que você chegue na presença de Deus reconhecendo o seu estado humano, o seu estado de dependência dele, e não se sinta melhor que o outro, porque se você hoje é santa, se você hoje é santo, foi porque o sangue de Jesus te lavou. Mas quem é nós sem ele? Sem o sangue de Jesus, se não for a misericórdia do Senhor sobre nós, quem somos nós? Nós somos tão pecadores quanto o fulano e ciclano, que nós estamos se sentindo melhor. Então nunca nós podemos nos sentir melhor, mas pelo contrário, ter compaixão e amor para que eles também venham ser santos como nós. Aleluia. Glória a Deus. Então nessa palavra nós vamos ficar de pé para orar. Espírito Santo de Deus, venha nos trazer, aleluia, agora a memória, tudo que precisa